Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui da nossa disciplina eletiva sigaspegados.com pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, a uma possibilidade que a gente tem de conhecer um pouco mais da história do nosso estado. Porque a partir de hoje, né, o dia 5 de setembro, as nossas aulas aqui elas vão ser bem focadas no Piauí. Durante todo o nosso mês de setembro e até ali a metade de outubro, eu quero muito focar com vocês aqui nesse conteúdo, tá certo? Então, hoje, dia 5 de setembro, a gente vai iniciar, né, esse período de estudar a história, também um pouco a natureza, as questões sociais do Piauí. A gente vai analisar, hoje a nossa aula vai ser sobre símbolos e identidades, mas a gente vai falar de política, de economia, de cultura. Então, vai ser um período bem interessante, porque, afinal de contas, é fundamental que a gente consiga conhecer e aprender muito mais sobre o país que a gente vive, tá? Ou o estado, né? Que a gente vive, tá certo? Então, bora lá. Olha, o roteiro da nossa aula o nosso objetivo aqui é compreender o significado do nome Piauí e entender o conceito de identidade. Beleza? Então, vamos lá. Olha, aí na tela, né, para a gente poder aqui iniciar a nossa aula, vocês estão vendo aqui de cara um mapa do Piauí, né, que a gente aprende desde criança que o mapa do Piauí, ele parece uma meia, né, gente? Então, olha aí, o Piauí, a divisão do mapa, ele é dividido em norte, que como vocês podem ver é justamente o litoral piauiense. Depois a gente tem o centro-norte piauiense, que está aí Teresina, Campo Maior, Valença do Piauí. Também é uma região conhecida como Médio Parnaíba, né? Porque o rio, né, Parnaíba, ele percorre, a gente tem lá no norte o Baixo Parnaíba e no centro-oeste o Médio. Lá no sudeste piauiense, a gente tem Pio Nono, Picos, né, principalmente aqui, que foi o destaque que eu botei. E no sudoeste piauiense, a gente tem toda essa parte de Amarelo e também o Alto Parnaíba, né? Então, tem Floriano, Bertolínia, que são principalmente aqui as cidades com maior número de habitantes, né? Foram justamente essas cidades que estão aqui no nosso mapa. E ainda tem a parte sul do nosso estado também. Ok? Todo mundo entendeu? Então, agora, né, a gente vai aqui. Hoje é a nossa aula de número 10. Como vocês já sabem, em todas as aulas eu coloco aqui o número da aula, porque essa disciplina ela é dividida em 3 vezes na semana. Na segunda-feira é a aula comigo, né? Aqui que a gente traz o enfoque mais para a área das humanas. Na quarta-feira é lá com o professor Adeildo, que já é na área de linguagens. E na sexta-feira é comigo de novo ao vivo, né? Baseando aqui mais no contexto das ciências humanas também. Ok? Então, hoje a gente vai ter a possibilidade, hoje, durante todo esse mês de setembro, de outubro, a possibilidade da gente conhecer um pouco mais sobre a história do nosso estado, sobre a história, né, aqui, e dessa forma a gente acaba aprendendo sobre a nossa própria história também. Bom, então, os símbolos e a identidade coletiva, para a gente poder iniciar essa discussão. Então, o que que é um símbolo, né, gente? Olha, países, estados e municípios têm seus símbolos oficiais, como os hinos, as bandeiras, os brasões, né, como vocês podem ver aqui. Então, quando a gente ouve um hino ou a gente vê uma bandeira, imediatamente a gente consegue associar. Se você vê a bandeira do Brasil, tu já sabe que é a do Brasil, não é isso? Então, a gente consegue identificar, a gente consegue ter um sentimento de pertencimento. E conhecer a simbologia, assim como quando e por quais razões os símbolos foram criados, nos ajuda a compreender muito melhor a história das sociedades a que eles estão associados, né?
Então, um brasão, como é esse aí que vocês estão vendo na tela, nós temos aí a República Federativa do Brasil, falando o Brasil, gente, ele virou uma república em 1889, no dia 15 de novembro, e é bem importante a gente compreender isso, né? Porque quando o Brasil ele se tornou independente, lá em 1822, a gente entende que a independência do Brasil, ela foi muito mais teórica do que prática. Né? Então, por que teórica? Porque o Brasil, gente, primeiro teve que fazer um empréstimo com a Inglaterra para poder pagar Portugal. Olha a piada, né? Portugal só reconheceu a independência do Brasil depois que recebeu um pagamento para poder fazer isso. Também as nossas velhas estruturas políticas e econômicas permaneceram. Então, o latifúndio, que é o uso da terra de forma desenfreada, permaneceu. A concentração de renda nas mãos dos senhores de engenho, da galera que era da elite, permaneceu, e a escravidão também, né? O Brasil passou aí mais 350 anos de escravidão. A escravidão só vai acabar aqui no Brasil em 1888. E é muito importante a gente lembrar que, embora a gente sempre fale na Princesa Isabel, a gente primeiro, principalmente, precisa lembrar do movimento negro que esteve muito presente lutando por essa independência. Tá certo, gente? Então, quero que vocês se liguem nisso, tá bom? E aí, vocês estão vendo aqui na nossa tela, né, o nosso brasão, né, do Brasil. Vou deixar para falar um pouco mais depois, explicar o que significa cada elemento aí. Mas vocês já podem ver, né, que é a ideia de uma república lá em 1889. E um outro detalhe é que quando o Brasil ele se torna independente, foi uma independência em que, diferente de outros países da América Latina, que quando passaram pelo processo de independência se tornaram uma república, aqui no Brasil a gente não virou uma república, virou uma monarquia, né? Nós tivemos o primeiro reinado, o segundo reinado, e aí só depois é que a gente conseguiu entrar numa república, que foi em 1889. E ainda tem um detalhe: a república foi instaurada e nós não tivemos nenhuma participação popular. Né? Ou seja, o povo não participou, nem sequer entendeu o que estava acontecendo no dia 15 de novembro, porque a república ela foi um golpe, né, que foi organizado pelos militares. Por isso mesmo que os dois primeiros presidentes do Brasil foram o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que eram militares. E por isso mesmo, né, que os primeiros anos da República ficou conhecido como a República da Espada, porque nós tivemos dois presidentes militares no poder. Bom, então, você sabe o que significa a palavra Piauí? Gente, a origem do nome Piauí, né, segundo a historiografia, né, a escrita da história, as pesquisas que foram feitas, esse nome Piauí está ligado aos indígenas que viviam no território antes da chegada dos colonizadores. E isso também é bem interessante para a gente poder se ligar, porque a gente sempre, né, pensa na história do Brasil como se a história do país ela tivesse tido início com a chegada do colonizador lá em 1500, a partir, né, do início do século XVI. E claro que não, gente, existia, por isso que a gente não deve usar esse termo, descobrimento. Eu sei que é o termo que a gente aprende quando a gente é criança, mas eu quero que vocês entendam, eu digo criança porque a gente aprende isso no ensino fundamental, né? Que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses. Mas quando eu digo que o Brasil ele foi descoberto, eu estou esquecendo, eu estou anulando toda a história, a base indígena do nosso país. Então, eu estou esquecendo a nossa história, a nossa memória, a nossa identidade. Até porque antes da chegada dos europeus, nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas que viviam aqui no território brasileiro, tá bom? Então, viviam aqui no Brasil, espalhados por todo o território brasileiro. Então, não tem como a gente dizer que, né, o Brasil foi descoberto. Claro que não, ele foi ocupado, ele foi invadido, ele foi colonizado. Esses são os termos corretos, tá certo? Então,
A origem desse nome Piauí está ligada aos indígenas que viviam aqui no território antes da chegada dos colonizadores, né? E é uma palavra que ela tem origem na expressão tupi-guarani, que é o piau e o i, traduzido pelo branco colonizador como o Rio dos Piaus. Ou piau, né? Por que piau? Porque é um peixe pintado que era muito forte, era muito presente aqui nas águas dos rios. Então, Piauí é uma junção do nome Piau, né, que é um peixe pintado, e o I, que é água, e que terminou dando nome ao território do Piauí. Aí na tela vocês estão vendo o piau, que é um peixe que originou o nome do estado do Piauí, que, gente, era abundante, né? Mas é claro que não é mais, devido a toda a colonização e a exploração também dos nossos recursos naturais. Mas é um peixe bem bonito, né? Tá vendo aí? As pintinhas são bem simétricas, é bem interessante, né? E foi um nome justamente que os indígenas eles apontavam, né, e falavam essa palavra piau. Então a galera viu que era um peixe que era muito frequente aqui e acabaram dizendo: "Ah, lá na terra dos piau". E eles falavam Piauí, né? Não tinha esse assunto agudo, não tinha esse acento agudo aí no i, mas o i, no caso, era falando de água, né? Óbvio, né? O peixe está ali na água. Então, o branco colonizador ele acabou juntando essas palavras que eles ouviam. Então, eles conseguiram entender que o piau era do peixe e o i era da água. E aí, como era um peixe muito abundante aqui, virou Piauí, ok? Bom, e aí, então, para a gente, hoje aqui na nossa aula, eu também quero falar muito aqui da importância do Rio Parnaíba para o estado do Piauí, para a luta que marca também a luta pela sobrevivência do povo que aqui vivia, né? Quando a gente pensa na importância de uma água, gente, dá até para a gente voltar lá no conteúdo que, inclusive, vocês estudam aqui na primeira série do ensino médio, que é sobre as civilizações antigas. E a Mesopotâmia, por exemplo, ela é considerada uma das civilizações mais antigas do mundo. E a palavra Mesopotâmia, que é uma palavra que tem origem grega, significa terra entre rios, né? Então, por que uma terra entre rios? Porque a Mesopotâmia, que hoje a gente conhece como atual Iraque, era uma região que estava localizada entre dois rios, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. Inclusive, a própria cidade de Teresina, ela é entendida como uma Mesopotâmia nordestina, porque aqui a gente tem, né, é uma região que está localizada entre o rio Puti e o rio Parnaíba. E lá na civilização antiga, né, as mais antigas, como a Mesopotâmia, que é no Oriente Médio, em uma região que a gente conhece como a atual Iraque, era uma civilização que vivia ali através da água desses dois rios, né? Era o que garantia o desenvolvimento da agricultura, por exemplo. Depois a gente pode pensar também na civilização egípcia, que é considerada uma das mais antigas da humanidade, que os egípcios também viviam através ali da água do rio Nilo. Inclusive, na religiosidade egípcia, o rio Nilo ele era considerado uma dádiva dos deuses, era como se ele fosse quase um deus vivo, né? Porque o Egito, ali localizado no norte do continente africano, é uma região com altas temperaturas, é uma região desértica, mas mesmo assim tem um rio que corta todo o país e era justamente o rio que conseguia garantir a sobrevivência daquele povo. Então é por isso que eles davam muita importância e acabavam identificando aquele rio como um deus vivo. Outra civilização, uma das mais antigas do mundo, é a China, que também vivia ali, conseguia sobreviver através do Rio Amarelo. Né? Então, tá vendo como a água, o poder dos rios foi fundamental para o desenvolvimento realmente da humanidade. E quando a gente pensa aqui no estado do Piauí também, porque a população ribeirinha, que é a população que mora próxima aos rios, ela consegue sobreviver justamente através disso. Então, olha aí, vamos, por isso que a gente vai analisar aqui um pouco sobre a importância do Rio Parnaíba, gente. O Rio Parnaíba ele acaba até virando também um símbolo da história do Piauí. Por isso que nós estamos estudando ele aqui nessa aula.
Então, o Rio Parnaíba, também conhecido como Velho Monge, né? Inclusive está lá no hino do Piauí, que eu vou querer analisar com vocês na nossa próxima aula. Então, o Rio Parnaíba, que também é conhecido como Velho Monge, é um curso de água que divide politicamente os estados do Maranhão e do Piauí, né? Então, o rio ele acaba virando uma fronteira natural. É o maior rio genuinamente nordestino, sendo navegável em toda a sua extensão. E quando eu digo genuinamente nordestino, é porque ele nasce, a sua nascente é dentro do estado ou dentro da região Nordeste. Então, o termo vem da língua tupi, mais uma vez. Então, tá vendo como a língua indígena, o idioma indígena, acabou gerando aí o nome do nosso estado, as expressões que a gente usa, o nome dos rios. Então, é um ponto muito marcante, por isso que é muito importante a gente valorizar, a gente preservar a cultura indígena, porque é a nossa própria cultura, está falando da nossa própria identidade também. Então, esse termo ele vem da língua tupi e significa mar ruim, né? Através da junção dos termos Paranã, que significa mar, e Aíba, que significava ruim. Então, virou Parnaíba, que era entendido como rio, mar ruim. Contudo, José de Alencar, o escritor, lá no seu romance Iracema, ele estabelece que o significado de fato é rio que é braço de mar. Né? Então, ele deu um novo significado, né? O rio que é braço de mar, que é Pará, Inhane e Iba. Né, a junção dessas três palavras, né, gente? E, claro, o idioma, a língua indígena, ela tem muitos significados. A gente está falando de mais de 150 tipos, né, mais de 150 línguas faladas na população indígena, mas que, de fato, a gente tem uma predominância bem grande aqui da tupi, da língua tupi, ok? Aí na tela vocês estão vendo uma fotografia do Fernando Pandaré, do Rio Parnaíba, né? E hoje é muito comum, né, no período aqui que a gente vive no Brasil, no Piauí, que é do BR-Obró, aqui na cidade de Teresina, as pessoas elas começam a frequentar as coroas, é uma atividade bem comum. Desde a década de 60, de 50, era muito comum que os moradores, né, das cidades que são cortadas pelo Rio Parnaíba vão até a coroa. Então hoje a gente tem aqui a coroa ali na Avenida Maranhão, que tem os bares, né? E as pessoas se deslocam até lá. Nós temos também as coroas que ficaram bem famosas aqui, que é a da Jericodipe, né? Que é no bairro da Santa Maria da Codipe, que as pessoas vão até lá justamente porque é a cultura, né, gente? É o rio ali, a luta pela sobrevivência de um povo e que hoje também é dar um novo significado, é tu usufruir do próprio rio na cidade que tu vive, viu? Inclusive, eu já fui lá na Jericodipe e eu deixo essa dica aí, né, para quem está aqui em Teresina, ou vem aqui para que também possa conhecer. Existe um estereótipo de que é um lugar marginalizado, de que é um local violento, e a gente também precisa ir quebrando esses estereótipos para que a gente possa conhecer a própria cidade que a gente vive. Como é que eu vivo na cidade de Teresina? Eu nunca fui lá pisar meu pé. No Rio, gente, não tem como. Então a gente vai perdendo muito isso, essa prática, né, de enxergar o rio também como local de lazer. Mas aí também é muito importante ter cuidado, né? Porque é aquele ditado, né? Minha mãe já dizia que a água, né, gente, não tem cabelo, né? Assim que a gente fala, o ditado popular. E aí faz a gente realmente refletir que um rio, gente, é um lugar tenso, tá certo? Um lugar tenso, assim, porque é uma correnteza muito grande. E isso me fez lembrar também de uma tragédia que a gente presenciou aqui no estado do Piauí, ali na região de Nazária, né, próxima aqui da cidade de Teresina, em que 3 crianças, acho que foi isso, 3 crianças, 2 adolescentes acabaram morrendo, né, afogados no Rio Parnaíba.
também estavam ali na coroa, na brincadeira, acabaram, um começou a se afogar e todo mundo foi correr e um foi ajudando a salvar o outro. Então é muito triste, né, quando a gente para pensar, porque é algo que sai do controle. E aí são crianças, são jovens que infelizmente, né, perderam suas vidas. Então é muito importante a gente ter cuidado, a gente ir para um rio também, né? Não, beleza, vou aqui banhar, tá tranquilo. É, uma grande questão dos rios também são as dragas, né? E muitas dragas, que é justamente a retirada ali dos pedregulhos, das pedrinhas, como é o nome? Não é nem pedra, é uma retirada de uma pedra, né? Do seixo, né? Da brita, é muito comum e muitas dragas também de forma clandestina, então não tem nenhuma segurança. Isso vai gerando muitos buracos ali dentro daqueles rios e que o risco é justamente esse, né? E a correnteza do rio, né, gente? Dentro de um rio tu não consegue se segurar em lugar nenhum e tu vai sendo levado, porque a correnteza é muito forte. Então é muito importante que a gente tenha muito, mas muito cuidado mesmo. Tá certo? Bom, então olha aí, eu trouxe aqui alguns principais dados, né, da hidrografia aqui do Rio Parnaíba. Então a gente tem a extensão, gente, é mais de 1.000 quilômetros, né? 1.485 quilômetros. A nascente é na Serra da Tabatinga e Chapada das Mangabeiras, no limite entre os estados da Bahia, do Maranhão e de Tocantins. Por isso que a gente diz que o Rio Parnaíba ele é genuinamente nordestino, porque de fato a sua nascente é dentro da região Nordeste. O Rio Parnaíba ele tem origem na união das águas dos rios Curriola, Lontras e Águas Quentes. A altitude da nascente é aproximadamente 700 metros, a foz, né, no Oceano Atlântico, na cidade de Parnaíba, no litoral do estado do Piauí, e a foz ela é composta pelo delta do Rio Parnaíba, que é o único delta da Amazônia, né, gente? Então, tu imagina, o delta também do Rio Parnaíba, a extensão na verdade, o litoral piauiense é um dos litorais que tem a menor extensão do Nordeste, né? E a maior parte ainda dele tem aqui justamente o delta, que é algo que a gente não vê em outros estados, tá? Mas eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre isso lá na nossa próxima aula, que é a continuação dessa. Bom, os principais afluentes são o Rio Gurgueia, o Rio Balsas, o Canidé, o Rio Piauí, o Rio Longa, o Rio Poti e o Uruçuí Preto. A extensão do Vale do Rio, olha aí, mais 325 mil quilômetros quadrados. Principais biomas atravessados pelo rio. A gente tem o Cerrado, a Caatinga e o bioma costeiro, principalmente de mangues, né? Então são muitos biomas, gente, que estão ali, né, bem próximo aos rios, porque um cerrado para um mangue é completamente diferente. A Caatinga, seca pra caramba, é muito diferente de um mangue, né? Olha, a quantidade de municípios existentes no Vale do Rio, quando eu falo Vale do Rio, são os municípios que são cortados, né, pelo rio. Olha aí, mais 279 municípios no Piauí que são cortados, que passa o Rio Parnaíba. E a população que habita o Vale do Rio Parnaíba é cerca de quase 5 milhões de habitantes. É muita gente, né, que com certeza ao longo da história foram os povos que tiveram contato direto com esse rio, que com certeza sobreviveram dele. Bom, então qual a importância do rio, gente? Eu coloquei aqui algumas características. Por exemplo, a irrigação para a agricultura. Quando a gente pensa na agricultura, ao longo da história da humanidade, a gente já sabe que a agricultura foi a principal responsável pela sobrevivência da espécie humana. A gente sempre lembra muito do fogo, né? E, de fato, o fogo foi muito importante. Ele foi dominado ainda no período paleolítico, como a gente viu aqui na pré-história, né? Então, e que quando os hominídeos ali, eles começaram a controlar o fogo, era muito mais importante
contribuiu bastante para que o corpo humano absorvesse mais nutrientes da carne, porque quando esses hominídeos eles consumiam uma carne crua, gente, é bem diferente quando a carne ela passa por um processo pelo fogo. O corpo humano consegue absorver muito mais nutrientes. Então, ok, o domínio do fogo ele foi muito importante, até também para afastar animais de grande porte, né, que ficavam tensos ali pelo fogo. Mas quando a gente pensa em algo que de fato marca a sobrevivência da espécie humana, é a agricultura, que ela surge ali no período neolítico. E aí, nas civilizações mais antigas da humanidade, como eu citei aqui, o povo conseguia justamente sobreviver através do poder daquela água, né? Que era justamente para o desenvolvimento da agricultura. A gente sempre pensa assim, né? Quando a gente é criança, que a gente estuda sobre isso no ensino fundamental, a tia vai lá e diz: Ah, qual é a importância do rio? Aí a gente bota assim: Ah, é banhar, é tomar água, é lavar a roupa, é usar como transporte. E, gente, a principal função de um rio é para garantir a agricultura, porque a agricultura não existe se não tiver água, tá certo? Então, com certeza aqui uma das principais é a irrigação para a agricultura. Até porque essas civilizações, tanto as ribeirinhas como as civilizações mais antigas da humanidade, né, elas iam viver próximo dos rios e era assim que elas conseguiam desenvolver, tá certo? Elas conseguiam desenvolver justamente a nossa a luta ali, porque olha, o Egito, gente, fez todo um sistema de irrigação, mas eles moravam próximo ao rio, porque senão não ia dar, tá bom? Então, a irrigação para a agricultura. Outro ponto, abastecimento de água para as cidades, claro, né, gente? O transporte, o rio, a água que chega até nós vem do rio também, ou então dos poços, né? Mas essa água ela precisa ser tratada, porque obviamente ela não chega apropriada para o nosso consumo. Depois, outra importância, o transporte de mercadorias e pessoas pela região, através da hidrovia, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, por que ocorreu a transferência da capital do Piauí de Oeiras para Teresina. E um dos fatores era justamente o rio Parnaíba, que cortava ali o Maranhão, era muito mais fácil de desenvolver uma atividade econômica. Então, tá vendo como o rio ele também gera um impacto na economia também, né, de uma civilização. O outro ponto é o ecoturismo, principalmente na região do Delta do Parnaíba, né? Aqui o Piauí, e eu também vou falar sobre isso durante o mês de setembro e outubro, em que a gente tem pela primeira vez a ideia aqui do ecoturismo, né? O Piauí, a cidade de Teresina, é a capital do Piauí e é a única capital da região Nordeste que não está no litoral, né? Justamente porque teoricamente, a gente conseguiria desenvolver as nossas atividades econômicas muito melhor aqui, porque ali nesse período, né, afinal, Oeiras, gente, é bem mais distante do Maranhão do que a própria cidade de Teresina, né, que é aqui do lado, né, com a cidade de Timon, por exemplo, e ali durante o século XVIII, Caxias, no Maranhão, era uma referência econômica. Então, a gente acaba fazendo a transferência, mas eu também vou falar em outra aula todas as características que fizeram ocorrer essa transferência, tá certo? Outra característica, a pesca, ela é praticada em alguns trechos sem poluição. A geração, a pesca, gente, também garante a sobrevivência desse povo, tanto dos indígenas, né, como também das pessoas que viviam ali, né, no período já do século XVIII, XIX, também no início do século XX e até hoje, no século XXI, nós temos ainda uma classe trabalhadora de pescadores que vivem daquela forma, né, a sua forma de sobrevivência. E um outro detalhe, geração de energia elétrica através das usinas hidrelétricas, como a usina hidrelétrica de Boa Esperança, que abastece o estado do Piauí. Né? E na altura, essa hidrelétrica, gente, ela está na altura ali do município de Guadalupe, que é pertinho de Floriano. Perto da gente, eu acho que é um pouco mais de uns 400 quilômetros. Nossa, será? Não.
quase um pouco mais de 300 quilômetros, né? Que existe a barragem da Boa Esperança, que faz parte da usina hidrelétrica de Boa Esperança, que foi construída pelo presidente Castelo Branco. Então, eu coloquei aqui o Rio Parnaíba, porque o Rio Parnaíba, gente, ele é um símbolo também do Piauí. Quando a gente pensa aqui no Piauí, é justamente isso, tá certo? Bom, então, olha aí os símbolos do Piauí, a bandeira, né? O dia 13 de março de 1823, e o verde e amarelo, o azul, a estrela. Toda vez que tu vê essa bandeira, tu vai lembrar, olha aí, a bandeira do Piauí. Tá vendo como o símbolo ele é muito importante para a gente reconhecer a nossa identidade, a nossa história? E aí eu trouxe aqui para a gente poder ver o que significa essa bandeira. Né? A bandeira ela é um dos símbolos oficiais do estado do Piauí. Todo estado no Brasil tem a sua própria bandeira e o nosso próprio país também tem sua bandeira oficial. E a bandeira aqui do Piauí, gente, ela foi instituída oficialmente na data de 24 de julho de 1922 e depois ela foi alterada em 2005. A bandeira ela é composta por 13 listras. Eu esqueci ali um R. Então, ela é composta por 13 listras horizontais de mesma largura, nas cores verde e amarela, que representam a integração do estado do Piauí com o Brasil. Tá vendo? Ó, as 13 listras aqui, um verde e amarela, que significa a integração do estado do Piauí com o Brasil. Assim como na bandeira nacional, as cores verde e amarela remetem à esperança e às riquezas minerais, né, respectivamente. Então, o verde é a esperança e o amarelo são as riquezas minerais. E lá em cima, na parte superior, a gente tem um canto na cor azul, que representa o céu do Piauí, e no centro uma estrela branca que representa Antares, que na bandeira nacional simboliza o nosso estado, entendeu? Olha aí. Então, a estrela Antares, e no dia 13 de março aqui de 1823, que como nós sabemos, justamente ocorreu, né, a Batalha do Genipapo. E essa data, gente, olha aqui, o 13 de março de 1823 não existia, tá certo? Ela foi introduzida lá em 17 de novembro de 2005 para representar o dia da Batalha do Genipapo. É claro que era muito importante ter, porque afinal de contas é uma luta pela independência. E aí tu fala, professora, mas o Brasil já era independente desde setembro de 1822 e a batalha só em março de 1823. Eu sempre digo, independente para quem? Foi muito mais a independência do Brasil na teoria, gente. Eu acabei de explicar lá no início da aula, né? Em que a nossa estrutura política e econômica ela permaneceu. E a independência ainda foi assim, Dom Pedro I sendo visto como um cara heróico, que estava lá no Riozinho e depois ficou levantando a espada, né? Liberdade ou morte. Claro que isso aí é muito mais, fica bonito, essa ideia ela vende, né, nos livros de história para a gente entender que ele era um herói. Sendo que ele era super autoritário, ele não era bem visto aqui no Brasil. A prova disso é que ele gera a independência em 1822, em 1831, 9 anos depois, ele já estava indo embora do Brasil, né? E deixando o filho dele com 5 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, ele nunca mais nem viu o filho, né? Então, a gente tem aqui, de fato, em 2005, isso foi muito importante. Está na lei número 5.507, de 17 de novembro de 2005. É uma forma de representar a luta do povo piauiense na luta pela liberdade. Bom, e os símbolos do Piauí? O brasão, como vocês podem ver aí, né? A gente diz que é o brasão de armas do Estado. Ele foi instituído no dia 24 de julho também de 1922, sob o comando de João Luiz Ferreira, que então era governador do Estado, né? E foi composta por símbolos heráldicos, né? O que é a ideia do herói. Então, o escudo, como vocês podem ver aí, né, é um símbolo neoclássico, né, um símbolo novo, quando a gente diz para se referenciar a algo que é clássico.
onde sobre o campo superior, ou seja, lá em cima, tem um ouro, né, o ouro velho, o amarelo, né, que a gente diz que é a ideia de um ouro velho. Há 3 palmeiras nativas do estado, como vocês podem ver, que é a carnaúba, né, a destra, que lembra a fase nômade e pastoril de penetração pelos bandeirantes do território que ainda era virgem, e o buriti. Então, ó, a carnaúba, a destra e o buriti. Não, tô falando errado aqui. A carnaúba, que é a primeira, a segunda, que é o buriti, a carnaúba justamente porque ela era muito presente, né? Ainda é, mas agora tu imagina, lá no século XVII, quando o Piauí começou a ser colonizado, a gente ainda vai ter uma aula aqui só para falar da colonização do Piauí. Então, a gente tem aí a carnaúba, que é a primeira, a no segunda é o buriti e a terceira é o babaçu. Então, a carnaúba, porque a gente tinha uma cultura ainda nômade, pastoril, né, de ficar saindo de um local para o outro procurando uma forma de sobreviver. Depois a gente tem aí o buriti, que é marcando a época de estabelecimento dos núcleos de população, né, e do tamanho das terras, e o babaçu, que era a ideia da evolução da economia. Os outros detalhes no canto inferior, sob o fundo branco, né? Estriado de cortiças, tá vendo? É esse aqui no meio que vocês estão vendo aí, o que a gente diz que é a cor do azul cobalto. Nós temos 3 piás, né, de prata representando os maiores rios do estado, que é o Parnaíba, o Canidé e o Poti, e as 7 cortiças azuis correspondem aos principais afluentes à margem direita do rio Parnaíba. É muito detalhe, né? Então, simbolizando as aspirações de progresso ao alto do chefe do escudo. Quando eu digo do escudo, né, justamente essa parte aqui. E aí a gente tem uma estrela de prata, né, de 5 pontas. E para figurar as 2 principais produções agrícolas do estado do Piauí, o escudo possui os ramos de algodão e de cana-de-açúcar, né? Aqui o algodão, aqui a cana-de-açúcar, que estão atados por uma flâmula azul cobalto, contendo a legenda que significa, né, aí que é em latim, né, que é justamente a ideia da liberdade, e a data de 24 de janeiro de 1823, que é a data de proclamação da independência do estado do Piauí, que ocorreu justamente, a gente tem lá na do Piauí, que é de março de 23, que é a Batalha do Genipapo, e de janeiro de 1823, né, que era falando sobre a proclamação da independência do estado. Porque, gente, a gente já foi dependente da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão. E eu também quero falar mais sobre isso na nossa próxima aula. Bom, e aí na tela, na próxima aula, eu quero que a gente conheça melhor o hino do Piauí. A gente vai analisar, né, o que significa cada palavra dessa. Tenho certeza que você sempre lembra aí da parte do Piauí, terra querida, a filha do sol do Equador. Então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Qual é o significado, tá certo? E aí eu quero deixar aqui uma atividade para casa, para que a gente possa discutir na nossa próxima aula, que eu quero que você coloque aí no seu caderno, explicar a importância do rio Parnaíba para a formação histórica do Piauí e qual a importância dos símbolos para a história das sociedades e como eles foram elaborados. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha conseguido entender. É muito importante que a gente reconheça os símbolos, a história do nosso estado, porque, gente, não é algo que fica apenas no passado, é algo que nos ajuda a compreender de fato a nossa história, a nossa memória, a compreender a nossa própria identidade, e é por isso que eu quero focar muito aqui na história do Piauí durante esses meses, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês, e na sexta-feira a gente se encontra aqui na nossa aula para a gente dar continuidade a esse conteúdo. Então, beijos, uma ótima semana, beijos e até mais.